Senhoras e senhores, preparem-se para uma notícia que vai abalar as fundações do poder. Um terremoto político que ressoa do coração de Washington até os corredores do Supremo Tribunal Federal, no Brasil. Nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acionou a temida Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Este é um momento de tensão, de consequências imprevisíveis, de um embate entre titãs que pode redefinir o equilíbrio de forças no Brasil e além. Segurem-se, porque esta história é um vulcão prestes a entrar em erupção. O anúncio, feito com a gravidade de um ultimato pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é claro e cortante como uma lâmina. Alexandre de Moraes, e apenas ele por enquanto, foi colocado na mira dessa legislação implacável, deixando de lado outros nomes que circulavam nos bastidores, como os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte. A escolha de isolar Moraes não é aleatória, é uma estratégia calculada, um cheque-mate político que busca expor o que os Estados Unidos chamam de uma campanha de opressão sem precedentes. Alexandre de Moraes se autoproclamou juiz, júri e carrasco em uma cruzada ilegal contra cidadãos e empresas brasileiras e americanas. Disparou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, com uma indignação que ecoou pelos quatro cantos do mundo. Ele orquestra uma ofensiva brutal de censura, prisões arbitrárias que pisoteiam os direitos humanos e processos movidos por interesses políticos, tendo como alvo até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa ação é um grito de alerta. O Tesouro do Zilmar não ficará de braços cruzados diante daqueles que ameaçam os interesses americanos e as liberdades fundamentais. Mas o que é, afinal, essa Lei Magnitsky, que agora paira como uma sombra sobre o destino de Moraes? Criada em 2012 nos Estados Unidos, ela é uma ferramenta de punição global, desenhada para atingir indivíduos acusados de corrupção ou de violações graves de direitos humanos. Suas garras são afiadas: congelamento de bens em solo americano, suspensão de vistos, proibição de acesso a serviços financeiros, como cartões de crédito e contas bancárias. Mais do que isso, a lei impõe sanções secundárias. No efeito, dominó que pode atingir empresas, bancos e instituições que ousem manter laços com o sancionado. Imagine um banco brasileiro, com operações internacionais, sendo forçado a escolher entre encerrar contas ligadas a Moraes ou perder acesso ao sistema financeiro do Ziprucira, o coração pulsante da economia global. É uma pressão esmagadora, um ultimato que reverbera muito além das fronteiras do Brasil. Por que agora? Por que Alexandre de Moraes? Para entender essa trama, precisamos mergulhar no contexto que incendiou essa decisão. O Brasil vive um momento de polarização extrema. Um país dividido onde cada decisão judicial é dissecada, cada palavra é arma. Moraes, uma figura central no STF, tornou-se o epicentro de controvérsias. Suas ordens para bloquear perfis em redes sociais, sob a justificativa de proteger a democracia, foram interpretadas por muitos como uma cruzada contra a liberdade de expressão. Para os críticos, ele não é apenas um juiz, é um guardião autoproclamado do que é permitido dizer, pensar ou compartilhar. Suas decisões, que incluem investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro por supostas ameaças às eleições de 2022, foram vistas pelos republicanos nos Iberesiwat como uma perseguição política, uma caça às bruxas que ameaça os alicerces da democracia brasileira. O verdadeiro risco à democracia não está nas vozes que Moraes silencia, mas nas algemas que ele impõe à liberdade, afirmam os apoiadores de Trump. E é aqui que a narrativa ganha contornos ainda mais dramáticos. No centro dessa tempestade está o julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados, acusados de planejar um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Para os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, esse processo é mais do que um julgamento.
aliança política, uma tentativa de esmagar a direita brasileira e consolidar o poder de uma elite judicial que, segundo eles, opera sem freios. A aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes não é apenas uma sanção. É uma declaração de guerra contra o que os Iuara veem como um abuso de autoridade em terras brasileiras. Mas há mais camadas nessa história. Nos bastidores, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, desempenhou um papel crucial. Em solo americano, ele articulou incansavelmente para que as sanções fossem aplicadas, mas com um toque de estratégia, pediu que apenas Moraes fosse alvo, poupando outros ministros do STF. Por quê? Porque essa é uma jogada de mestre. Isolar. Moraes é mandar um recado claro ao Supremo. Vocês ainda têm uma chance de se redimir, de voltar ao caminho da imparcialidade. É uma porta entreaberta, uma oferta de trégua aos demais juízes, enquanto Moraes é deixado sob os holofotes, exposto como o símbolo de um sistema que, para muitos, ultrapassou todos os limites. Agora, imagine o impacto disso tudo. No Brasil, a notícia caiu como uma bomba. Nas redes sociais, as reações são um turbilhão. De um lado, apoiadores de Moraes defendem sua atuação como um baluarte contra o extremismo. De outro, críticos celebram a sanção como um grito de justiça contra a censura. Nas ruas, o povo se divide entre o choque e a indignação, enquanto analistas tentam prever o próximo capítulo. O que acontece quando um ministro do STF, uma das figuras mais poderosas do país, é colocado na lista negra dos Estados Unidos? Como o Brasil, uma nação soberana, responde a uma intervenção tão direta em sua esfera judicial? As consequências são incalculáveis. Para Moraes, as sanções podem significar um isolamento financeiro e pessoal. Seus bens nos Yasimikunnakiwa, se existirem, estão congelados. Sua liberdade de viajar para o país suspensa. Bancos e empresas que lidam com ele podem começar a fechar portas temendo represálias. Mas o impacto vai além do indivíduo. O STF, como instituição, enfrenta agora um momento de crise existencial. Será que os demais ministros cerrarão fileiras em defesa de Moraes ou aproveitarão a chance para se distanciar, buscando preservar a imagem da corte e o governo brasileiro? Como responderá a essa pressão internacional sem ceder soberania, mas também sem escalar um conflito diplomático com a maior potência do mundo? Enquanto isso, a figura de Jair Bolsonaro ganha um novo fôlego. Para seus apoiadores, a sanção contra Moraes é uma validação de suas denúncias de perseguição. É como se Trump, do alto de sua influência, tivesse dado um megafone à narrativa de que o ex-presidente é vítima de um sistema judicial enviesado. Mas cuidado, essa história não é preto no branco. Para os críticos de Bolsonaro, as sanções são uma interferência inaceitável. Um ataque à soberania brasileira que usa Moraes como bode expiatório. Afinal, o STF, com todas as suas controvérsias, é um pilar da democracia brasileira. E qualquer tentativa de enfraquecê-lo pode ter consequências devastadoras. E agora, para onde vamos? Este é o momento em que o Brasil precisa olhar para si mesmo. A democracia, tão jovem e tão frágil, está sendo testada. De um lado, a ameaça de autoritarismo judicial. De outro, a sombra de uma intervenção externa que pode desestabilizar ainda mais o equilíbrio de poderes. O que está em jogo não é apenas o destino de Alexandre de Moraes, mas o futuro da liberdade de expressão, da independência judicial e da soberania nacional. Cada brasileiro, do cidadão comum ao mais alto magistrado, tem um papel a desempenhar nessa encruzilhada. Então pergunto a vocês, o que significa justiça em um país onde as vozes são silenciadas? O que significa democracia quando as decisões de um juiz ecoam como marteladas contra a liberdade? E o que significa soberania quando uma nação é desafiada a responder ao peso de uma potência global? Esta não é apenas a história de Alexandre de Moraes ou da Lei Magnitsky. É a história de um Brasil que precisa decidir quem é, o que defende
e até onde está disposto a ir para proteger seus valores. Fiquem atentos, porque este capítulo está apenas começando. O trovão já ecoou no horizonte e a tempestade está a caminho. O Brasil, o STF, Moraes, Bolsonaro, Trump, todos são peças de um tabuleiro onde cada movimento pode mudar o destino de uma nação. E vocês, estão prontos para o que vem a seguir?